Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do apito final, comentando tudo aí sobre a vitória do Flamengo, que venceu por 2-0 no Maracanã, o Atlético Goianiense, né? E assim, o Flamengo é líder do Brasileirão, né? Com um jogo a menos ainda, né? Ele tem o mesmo ponto do Botafogo, porém, o saldo de gol do Flamengo é positivo e assim se torna líder do Brasileirão mais uma vez, né? Então vamos ver aí o que Neto falou, né, dessa atuação do Flamengo. Então fica agora aí com o vídeo. Já que você falou de Arrascaeta, Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. Segundo gol do Arrascaeta. Ô, Dorival Júnior, se não levar o Pedro aí, Dorival Júnior, tá de sacanagem aí. Vocês todos nesse país estão de sacanagem em relação ao que o Pedro. Tá aí o gol do Pedro, mais uma vez. Eu acho que é o 19 gols dele na temporada, se eu não estiver errado, né? Artilheiro da competição e também o Flamengo ganha a liderança. Quesada, você acredita que é difícil da incompetência do Palmeiras e do São Paulo? São 28 gols da temporada. 28 gols. 10 do Brasileirão. Você acredita que o Botafogo fez ontem e que também o Palmeiras fez, deu a qualidade para que o Flamengo possa ser campeão brasileiro? O que você pensa sobre isso? Netão, para mim tem dois grandes favoritos ao título do campeonato. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras é Você tira o Botafogo? Só esse momento, tiro. Só esse momento ruim que o Palmeiras está vivendo. Mas o Palmeiras tem capacidade técnica e técnico, se o técnico fizer algumas lambanças aí, de novamente se recuperar. O campeonato do Palmeiras é muito melhor do que aquele do ano passado. A diferença era gigantesca no ano passado e o time tirou. Certo. Só que o Flamengo faz um campeonato melhor também. Então, para mim, são os dois, Flamengo e Palmeiras, os grandes favoritos. Marília, o que você pensa do Flamengo? 2-0, ganho do Atlético Goianiense, Pedro de Arrascaeta. E aí a liderança do Brasileirão está com o Flamengo na incompetência do seu Abel e na incompetência do Botafogo. O que você pensa disso? São três vitórias consecutivas do Flamengo que coincidem com tropeços do Botafogo e do Palmeiras que colocam ele nessa situação. Acho que o mês de agosto, como já foi em outras temporadas, vai ser uma carnificina. E nessa carnificina é o Flamengo que tem mais elenco para poder especular e apostar nas três frentes. O Palmeiras tem as três frentes, tem o Flamengo na Libertadores, o Botafogo na Copa do Brasil e tem que correr atrás no Campeonato Brasileiro. Acho que não tem, nesse momento, gordura de elenco para chegar no final do ano nas três competições. Talvez agora o Palmeiras se coloque, depois de que acabar agosto, como foi no ano passado, nas competições que ele ficar como favorito. Só que tem uma coisa do Palmeiras, ele pega o Flamengo na Copa do Brasil e pega o Botafogo. Foi o que eu falei. E se ele perder os dois? Aí, são 4 joguinhos, se ele perder. A coisa muda. Aí... Agora muda, né, Então? E se ganhar também, né? Não, tudo bem, tudo bem. Mas aí o Mas só que joga com o Flamengo e com o Botafogo. Pra você, o Flamengo, o Leandro Guerreiro... Eu vou na linha da Marília. Agosto vai dizer muita coisa. Copa do Brasil, Libertadores, são muitos jogos, se juntando com o brasileiro. Então, assim, quem tiver mais elenco, tiver mais capacidade, acredito que sai na frente, depois é difícil retomar. A tabela do Palmeiras... Você tá tomando bomba? Você tá forte? Tô nada, é Danone. É Danone? É Danone. É Danoninho? Pô, fui no jogo ontem, o que tomou o Aloysio é coisa impressionante. É que nem água. E o Adriano, tá como? Os dois juntos. Os dois juntos é Torres Gêmeas. Os dois juntos e o Juninho. Papá. O papá? Meu Deus do céu. Você só jogou 25 minutos. Não, joguei 30 e depois joguei mais 5 só. Mas, não, se fizer aquele gol que você fez lá... Mas só de... Se fizer aquele gol que você fez no interior lá... Foi um golaço lá. Pega meu gol no Instagram que vocês vão ver. Salve, o que você pensa do Flamengo? Flamengo, Botafogo e o Palmeiras, acho que são os três times para buscar o título. O que o Palmeiras fez e o que o Botafogo fez, deu chance pro Flamengo buscar o título e chegar na frente aí. O que você pensa disso? Tô com você, tá nos três. Eu também. Não sai dos três. Eu coloco o Botafogo. Cruzeiro me surpreendendo bastante, mas acho que não chega lá. Mas o Botafogo, sim. Botafogo, eu acho que sim. E o Abel... com o Palmeiras, vamos falar depois do Palmeiras. O Abel, no jogo de ontem, essa derrota do Palmeiras mostra que se o Palmeiras não ganhar do Flamengo no meio de semana, vai mostrar, porque ele jogou com os reservas, né? Então ele tem que dar resposta no meio de semana. Eu vou fazer Bet7K, depois eu vou fazer uma pergunta, porque o Abel mandou recado. Eu não gosto de treinador que manda recado pela imprensa. Dou vários. Vários recados. Então aí quando perde o ambiente tá ruim, quando ganha você é sempre o bom. Vamos lá. A relação de hoje, não é, Roberto, com alguns jogadores importantes, como o Arrascaeta, o Pedro, não é, Natália? Se ela
foi definida após justamente esses tropeços de ontem? Boa, Bruno. É uma boa pergunta, Silas? Pertinente. Influencia. Influencia. Porque às vezes isso pode acontecer, não pode, Silas? O Flamengo teve essa vantagem dessa vez de jogar um dia depois. E assim, ó, eles vacilaram, então eu não só não vou correr esse risco, como ainda vou aproveitar essa chance. E olha aí o resultado. E esse dia, depois, quando a Roberta falar, na volta a gente comenta sobre esse um dia a mais, que eu tenho certeza que os adversários vão reclamar. Não, mas aí quando na Copa do Brasil não vai ter que reclamar, né? Porque descansou um a mais. Os adversários, não. O prejuízo foi para o Flamengo. Claro. Ao contrário, desculpa, o prejuízo para o Flamengo. Nesse caso, em relação ao Palmeiras, é uma desvantagem para o jogo de quarta. Tudo certo aí, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Tudo certo por aqui? Torcida praticamente toda já deixou o Maracanã. Temos um novo líder, o Flamengo, então, na ponta, ultrapassou o Botafogo. Tem os mesmos 40 pontos, mas por conta do saldo de gols. O Flamengo, então, 34 e o Botafogo, 31. Vocês falaram aí sobre poupar jogadores. Essa já era a expectativa para essa partida, justamente porque no meio da semana tem essa decisão pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Arrascaeta e o Pedro já tinham essa expectativa deles jogarem essa partida. Mas se a gente conseguir perguntar ali na coletiva, pode deixar, Bruno, que eu levo a sua pergunta lá para o técnico Tite, se pesou esse dia a mais que o Flamengo teve com os tropeços dos adversários. Inclusive, o Matheus Cunha começou como titular hoje, provavelmente o Rossi será titular na quarta-feira. O Matheus Cunha vinha jogando ali na Copa do Brasil, mas aí o Tite hoje coloca o Matheus Cunha e a expectativa é que o Rossi jogue aí no meio da semana. A gente falou de Arrascaeta, Pedro, e foi uma noite, de fato, do Arrascaeta. O Pedro, claro, marcou, fez o gol, o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro. Já tem 30 gols na temporada. O Pedro, artilheiro isolado do Brasileirão. E o gol saiu depois do passe de Arrascaeta. O Atlético Goianiense, no finalzinho do primeiro tempo, até teve ali 2 chances, mas foi o domínio mesmo do rubro-negro na primeira etapa, com chances com Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz. No segundo tempo, o Flamengo levou uns sustos ali no comecinho dessa segunda etapa. O Matheus Cunha teve que trabalhar, o Atlético Goianiense chegando, o Flamengo tendo ali dificuldades para sair jogando, mas deu tudo certo, apareceu em posição técnica do Pulgar, ele deixou ali o Ayrton Lucas na boa, ele mandou para o meio e aí o Arrascaeta marcou, ovacionado pela torcida. E antes mesmo, quando saiu a escalação aqui no Maracanã, dos 11 titulares, o Arrascaeta e o Pedro foram os mais celebrados pela torcida. E o Mauro falou agora sobre o técnico Tite. Quando anunciaram o nome do Tite, algumas vaias, sim, aqui no Maracanã. Então, nem 100%, né, da torcida satisfeita, mas o Flamengo aí na liderança agora do Campeonato Brasileiro com decisões pela frente. Então fica agora aí os próximos passos que o Tite vai tomar. Lembrando que no final de semana, sábado, 2 jogadores estão suspensos. O Pedro, ele levou o 3º cartão amarelo, não joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Luiz Araújo. E só pra gente fechar, o Gabigol entrou aos 27 minutos da segunda etapa na vaga do Arrascaeta. E aí ele fez ali uma reverência para o uruguaio quando entrou em campo. No finalzinho, o Flamengo teve uma boa chance aos 44 minutos. O Carlinhos, depois do cruzamento ali do Vinha, mas o goleiro do Atlético Goianiense fez então a defesa, salvou e o Flamengo sai então com esse resultado 2-0 aqui no Maracanã. Atlético Goianiense segue na lanterna e o Flamengo agora na ponta nesse jogo dos extremos. Bruno, volto com vocês. Ô, Roberta, só em cima dessa questão levantada pelo Mauro que você relatou também da torcida, eu tinha a impressão que o torcedor, apesar de ser muito exigente, o torcedor do Flamengo, ele está aceitando mais esse momento de jogar, assim, talvez de maneira mais equilibrada. Vamos falar assim, posso falar assim, Natália? Não sei se está aceitando, não. Então a pergunta é essa, está aceitando ou não está aceitando? Alguns torcedores estão aceitando, a gente até falou com alguns rubro-negros por aqui e alguns falaram, olha, eu sou pró-Tite, mas a torcida ainda não está 100% satisfeita. Então ainda não tem 100% de aproveitamento, se a gente pode falar assim, o técnico Tite, mas os resultados estão aparecendo. Agora, esse mês é decisivo para, de fato, então, a torcida toda comemorar e não vaiar mais o técnico Tite. A gente precisa esperar os próximos passos, mas tiveram algumas vaias sim aqui no Maracanã. Bruno. Obrigado, viu, Roberta? Você volta já. A escalação, tá? Só é importante a gente
destacar que foi ali no comecinho, quando a escalação foi anunciada. No finalzinho foi torcida celebrando, comemorando esse primeiro lugar, mas essas vaias foram quando o nome do técnico Tite apareceu no telão antes da partida. Bruno. Perfeito, obrigado, viu, Roberta? É um exagero chegar a vaiar o Tite, Natália? Por onde o Flamengo está. O Flamengo está brigando na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. A gente pode questionar o desempenho coletivo dessa equipe, principalmente com o retorno dos atletas, né? De Copa América, alguns voltando de lesão. A gente pode questionar o desempenho em dados momentos da temporada. O Tite já apresentou que o time pode jogar mais, que o Tite já apresentou isso ao longo dos jogos, que também pode ter um repertório diferente. Mas o torcedor vai falar com a paixão do torcedor. Porque os últimos jogos, até em casa, né, quando o Flamengo fez aquela sequência de jogos como mandante, ele deixou alguns pontos pelo caminho. Contra o Cuiabá, até contra o próprio Fortaleza, contra o Criciúma conseguiu aquela virada ali no final. Mas é o líder do campeonato, Mauro. Não, foram esses 2 jogos, basicamente, o que deixou o torcedor meio ressabiado, de novo. Primeiro, quando ele foi contratado, desde o ano passado, muita gente não gosta do estilo dele, não gostava dele na seleção, já tem aquela coisa. Já tinha uma rejeição. Já tinha uma rejeição. Mas, por exemplo, de 6 pontos ganhou 1 só, em 2 jogos em casa, né? Se ele ganha mais 5, olha a vantagem que ele estaria hoje com relação aos outros. Então, essas 2 últimas apresentações em casa, depois da volta da turma da Copa América, é que deixaram o torcedor meio preocupado com o Tite. Eu acho um exagero, eu não concordo. Eu acho que ele é um excelente técnico, tem um excelente time na mão. E tá aí. O que vai acontecer agora em agosto, não sabemos. Mas assim, ele está nas 3 competições. E essa aí, que é por pontos corridos, ele está liderando um jogo a menos. Então, não reclamar do quê? Mas eu queria estar assim, mas jogando maravilhosamente bem. Não sei. Eu acho que o torcedor, no fundo, prefere ganhar, né? Mas assim, olha... Vamos ver o que acontece esse mês contra... Então, eu acho que a questão é esse mês, onde esses 3 times vão discutir já estão discutindo entre eles as 3 competições. Sim. O Brasileiro, porque eles vão se enfrentar a todos, Palmeiras, Botafogo e o Flamengo. E na Copa do Brasil e na Libertadores o mesmo vai acontecer. Os 3 estavam jogando muito bem. O Flamengo estava jogando bem, o Palmeiras estava jogando bem, o Botafogo estava jogando bem. Sim. O desempenho cai agora. Não é por causa dessa sequência de jogos que vem pela frente, Silas? Mas como é que a cabeça do cara vai estar na Copa América, no Campeonato Brasileiro, no Flamengo? Porque Copa América você leva a família, você movimenta muito. É só a questão do jogador, sou solteiro, vou sozinho. Não, a gente viu a Argentina campeã lá, as famílias todas lá. E um monte de coisa acontecendo lá, um monte de burburinho de jogador, com um escândalo, com um monte de coisa que para mim vai atrapalhar a seleção da Argentina. Então não tem como o jogador estar com a cabeça só no clube dele. Agora o torcedor também, o torcedor não fala que ele recuperou o Davi Luiz, o torcedor não fala que o Everton Cebolinha estava machucado, estava fora, voltou agora. O torcedor não está percebendo que o Bruno Henrique está fora, que o De La Cruz está fora, Cruz Araújo voltou a jogar bem. Ou seja, que o Gerson, o time sem o Arrascaeta não é a mesma coisa. E o Arrascaeta, nesse período de Copa América, antes um pouco, também não era o Arrascaeta que o Flamengo sempre teve. Agora está voltando a ser de novo aquele Arrascaeta. E pode falar, está cheio de craque lá. Mas não tem nenhum igual a ele. Então ele é o maestro desse time. E quando ele está bem, o Flamengo apresenta o que apresentou. Não podemos falar que o Carlinhos entrou outro dia, fez um gol contra o Vitória. Hoje teve de novo, não fez. O Gabigol já não entrou tanto. Já entrou um pouquinho mais, então está havendo para mim também uma conversa lá dentro, interna, entre a diretoria e o Tite com essa relação do Gabigol. Sim. Né? Dá um pouquinho mais de minutagem para ele, é um cara importante. Mas a gente viu aqui com a Natália, agora acabou o jogo, ele sim, ele não estava revoltado, nada. Mas a gente viu uma tristeza nele de quem, puxa... No Gabigol? Joguei pouquinho. Tipo, joguei só um pouquinho. Eu sou o Gabigol e joguei só um pouquinho. Eu sentiria a mesma coisa. É difícil, o torcedor tem que entender isso. E ele também tem que entender, porque nesse momento ele não tem uma vaga de titular. A grande interrogação é a questão do treinamento, né? A gente não está mais no dia a dia de treinamento como era antigamente, né? Eu digo, nós jornalistas ali acompanhando o treinamento para questionar as tomadas de decisões do Tite.
A gente sempre soube que a preferência dele é pelo Pedro. Mas que no estilo decisão de que ele jogo. toma errado? Você olha para Mas algum... no sentido disso, porque eu questiono assim, tá, o Gabi, ele teve o problema extracampo, né, a questão do doping, o extracampo com a camisa do Corinthians, tem tudo isso. O cara acha que para jogar, e aí o Silas pode responder melhor, ele tem que ter ritmo de jogo. Não é com 5, com 10, 5, às vezes não entra. Na Copa América, eu achei que ele fosse ter mais minutagem. E nem isso ele teve, né? Ele era a terceira, quarta opção. Sim, mesmo verdade. com desfalques, o Tite improvisava ali, mas o Gabi não era uma opção. Então, talvez a gente tenha que tentar colocar também que no treino não esteja rendendo tanto. Não dá para colocar só na conta do Tite. Tem muita coisa envolvida na escolha do treinador. Entendo que há uma preferência, mas há também uma disposição do jogador. E tem toda essa questão do contrato que não vai, fica, não fica. Não, e eu acho que não é nem na conta do Tite, nem no Gabigol, é na conta do Pedro. Isso que eu tô te dizendo, eu acho que, assim, isso que está acontecendo com ele é totalmente justificável, né? Eu também Ele acho. já falou que não joga, né? Quer disputar a 9, ele não quer disputar outra posição. Não, e o Everton Cebolinha não foi para a Copa América. O Pedro não foi para a Copa América. Não teve vaga para ele, pô. É verdade. Aonde ele poderia entrar, os caras estavam aí e voando. Aí é difícil. Eu vi, não é que ele reclama. Ele dá aquele toque, acaba o jogo e fala, pô... Claro, o cara tem que estar insatisfeito mesmo. Ele fala, pô, eu preciso de mais minutos e tal, mas... Então eu vou começar o jogo com ele, eu vou tirar o Pedro, que fez 30 gols na temporada? Não. O Cebolinha tá voltando? Não. Então, assim, não tá fácil para justificar que ele tem razão e o Tite não. Porque eu não vejo como tirá-lo. E o Matheus Cunha ali, viu? 2 defesas. Então ele tá rodando também algumas peças que amanhã ele pode precisar. Sim. E aquilo que a gente falou, não é só o Gabigol que precisa de jogo. O Matheus Cunha também, jogador de seleção, de base, tudo, promissor, né? E agora tá dando uma chance para ele também mostrar que tem valor, né? Só teve um jogo, Bruno, companheiros, que eu achei que foi quando ele saiu com o Matheus Gonçalves e não pôs o Gabigol. Esse jogo, sim. Eu acho que... Esse jogo mostrou como ele tá bem atrás da fila, é isso? Esse jogo eu não lembro se foi contra o Juventude fora, né? Foi um jogo fora, se eu não me engano. Que tinha bastante desfalques e a gente questiona até no dia essa questão. Falou, pô, peraí, então ele não tá treinando bem. Fisicamente não deve estar bem. E no final, o Matheus acabou jogando lá na lateral direita e vinha pra ponta esquerda e vinha não sei o quê. Mas para sair e não sair com o Gabigol, aquele sim, porque ainda não tinha o Cebolinha, tal, nem o Bruno... Aquele sim deve ter sido um jogo que o Gabigol falou, pô, que lugar que eu tô aí que vocês gostam de falar, na fila do pão. É que o Flamengo perdeu aquele jogo, né? Perdeu. Foi lá. Foi fora. É que há um tempo existia, até nesse momento de Copa América, existia essa questão toda envolvendo o contrato dele, do Palmeiras ou não. Ali também não era nenhuma questão só do Tite. Ele foi punido também. Isso, ele chegou a ser... Não, eu acho que não é nem a questão de ser punido. Como existe uma indefinição dele poder ser... Detalhe, foi Flamengo e Fortaleza e o Flamengo perdeu o jogo no Maracanã. No Maracanã. Com o Matheus saindo. Mas teve um fora também que ele também não foi opção e entrou o Matheus. Mas esse foi o primeiro que chamou a atenção. No Maracanã, não tinha ninguém pelo lado esquerdo e aí vai de Matheus. Mas esse jogo, Gonçalves. pega a data desse jogo, me ajuda aí, Natália. Foi no momento daquela confusão envolvendo a possibilidade dele ir para o Palmeiras ou não. Quando ele estava... 11/7. Então, foi no momento que, não que ele estava afastado, mas como existia uma indefinição e a quantidade de jogos ele poderia estourar e não ser transferido, lembra, Silas? Isso mesmo, ele ficou afastado por causa... Não foi nenhuma punição. Foi uma questão, não quer ficar, com o empresário não quer ficar, então a guarda define essa situação para entender se ele vai se transferir ou vai ficar aqui. E achou também que não foi respeitado pelo tempo de contrato que estavam oferecendo para ele. Ficou uma rusga ali com a torcida por conta, né, de ter ventilado a vontade também de sair, porque é difícil também para o jogador. Isso. Cara, eu estou num clube grande, tem um outro clube grande que mesmo não atravessando um momento tão bom, me quer. Então, ele também ali se autovalorizando, falando, pô, e ele tem valor, de fato, no Flamengo ele é gigante ainda. Sim. Agora, é prestação de serviço, né, Bruno? Vai depender dele, olha o que o Pedro está fazendo. Então, a gente está vendo os lances novamente, eu já queria colocar na sequência também, para vocês comentarem, Natália, os números do Pedro nesse Campeonato Brasileiro e do Arrascaeta, desde o retorno. Só lembrando que nesse jogo com o Fortaleza, o Gabriel entrou.
Então ele queimou o jogo também. Ele entrou no segundo tempo, saiu o Alan, ele entrou. Então aí não tinha... poupou o número de jogos. Não foi essa... Não, então aí não foi mesmo, a opção de ir ou não. Foi contra o Atlético, se não me engano, que ele não viajou, né? Contra o Atlético ele não viajou. E o Juventude foi uma derrota que ele escala o Vitor Hugo, o Johan... E o Luiz Araújo e o Pedro, o Gabi entra com quase 70 minutos. E esse aí é candidato forte à bola de ouro, hein? Gols 10, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem ainda 5 assistências, é quem melhor finaliza do campeonato. E ainda vitórias garantidas com gol, assistência 6, é o primeiro, é o melhor atacante no prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha. E ainda aí o Arrascaeta, olha só, segue em alto nível, os últimos 4 anos de Arrascaeta. 4 jogos, desculpa, 4 jogos. É a volta da Copa América. Se fosse 4 anos, os números seriam melhores ainda. Isso aí ia subir muito. Os últimos 4 jogos, então, do Arrascaeta pelo Flamengo, tá? Então, gol e assistência contra o Vasco, aí contra o Criciúma, aí já é depois, tá, da Copa América. Criciúma, Vitória e Atlético Goianiense. Ele voltou e voltou bem, Silas. Ele é craque. Esse aí, eu acho que o Arrascaeta, ele precisa estar motivado. Ele precisa ver por parte da diretoria a motivação quando traz esse, quando traz aquele. O Vinha tá aí o Ayrton Lucas, o Davi Luiz tem uma liderança gigante, voltou a jogar. Então, eu acho que isso para ele é fundamental. E que ele, em determinado momento, ele saiba que quando ele não estiver tão bem, o Flamengo vai estar bem. Porque o Flamengo não depende dele 100%, mas o Flamengo depende muito dele. Agora, é um cara que teve problema de pubis, é um cara que tem as convocações e as deslocações. Isso atrapalha bastante, não é um menino novo como os outros. Então, na seleção, não jogou muito, mas é um cara que aqui, por tudo que ele ganhou, a gente não vê o Arrascaeta, sabe, abaixando os braços, falando, não, aqui eu ganhei tudo, eu sou titular. Não, a gente vê um cara, não sei se é porque é uruguaio também, que ainda tem, como eles costumam dizer, a faca nos dentes e quer mais coisas. E eu acho isso muito legal. Nosso repórter está no Rio de Janeiro. Igor Dorileu. Se tem dor aí, Dorileu. Pode falar pra nós tudo o que aconteceu aí. Boa noite para você, craque Neto, a todos que estão no estúdio, também aqueles que acompanham o apito final. Bom, assim como Palmeiras e Botafogo, o Flamengo entrou em campo hoje com um time misto, já poupando alguns dos principais jogadores, pensando na Copa do Brasil, e quase 62 mil torcedores vieram ao Maracanã acompanhar esse time misto. Foram 6 mudanças em relação à partida anterior contra o Vitória. No gol, o Matheus Cunha entrou na vaga do Rossi, a zaga mudou toda, com o Léo Ortiz entrando junto com o Davi Luiz, saindo o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Na esquerda, o Ayrton Lucas assumiu a vaga do Vinha. No meio de campo, o Alan saiu para a entrada do Pulgar. E no ataque, o Luiz Araújo substituiu o De La Cruz. Então, muitas mudanças, muitos testes do Tite, e 2 das principais peças que não foram preservadas decidiram a partida. Aos 18 minutos, o Arrascaeta cruzou e o Pedro fez o gol. Ele que é o artilheiro do time na temporada, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 10 gols e 28 gols na temporada. É o jogador que mais marcou gols no mundo, então vive uma grande fase, o camisa 9 do Flamengo. E no segundo tempo, o Arrascaeta apareceu dessa vez para fazer o gol, o segundo da partida, e dar números finais ao jogo. 2-0 Flamengo. Com esse resultado, a equipe do Tite retoma a liderança depois de 5 rodadas, está empatada com o mesmo número de pontos que o Botafogo, os mesmos 40 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Isso tudo tendo um jogo a menos, mas não tem muito tempo para comemoração. Afinal de contas, quarta-feira já volta a campo, recebe o Palmeiras aqui no Maracanã, já pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Craque Neto. Ô, Igor, há uma cobrança em cima do Tite, do time não fazer tantos gols e não jogar tão bem do jeito que o Flamengo quer. O que você pode falar pra gente? Olha, assim, principalmente uma cobrança em relação às últimas partidas. Os últimos 2 jogos antes desse de hoje, o Flamengo venceu sem convencer, né? Na última partida contra o Vitória, conseguiu uma vitória no finalzinho. Contra o Criciúma, um cenário parecido, e por isso havia, sim, essa cobrança. E logo hoje, que o Tite mexeu bastante na equipe, o Flamengo conseguiu ser superior e dominar quase toda a partida. Só no início do segundo tempo ali, o Atlético Goianiense voltou um pouquinho melhor. O Matheus Cunha, o goleiro reserva, que hoje foi titular, apareceu muito bem, fazendo 2 defesas. Mas, tirando isso, o Flamengo foi
foi dono do jogo. Vale a gente destacar também a situação que vive o Atlético Goianiense, continua na lanterna do Campeonato Brasileiro, soma apenas 12 pontos e a exemplo do Flamengo também tem um confronto importante pela Copa do Brasil na quarta-feira, recebe o Vasco em Goiânia. Então o Flamengo hoje muito superior, diferentemente do que foi nas últimas 2 rodadas contra a Vitória e Criciúma, craque Neto. Vamos lá então, Igor. Em relação à entrevista última do Gabigol, que disse que não cumpriram com aquilo que prometeram para ele. Aí vem o Landim e fala, não, a gente ofereceu uma coisa dessa. Qual a situação do Gabigol? Porque para nós aqui, ele já assinou um pré-contrato com o Palmeiras. O que se vincula aí no Rio de Janeiro, Igor? Olha, craque Neto, a gente está de olho aqui na situação do Gabigol, mas é isso mesmo, ele tenta uma renovação por mais tempo, o Flamengo não quer oferecer a renovação por tanto tempo assim, só oferece uma valorização salarial, mas não pelo tempo que o Gabigol busca, por isso a tendência é que no final do ano ele se despeça mesmo do Flamengo, e apesar dessa situação toda, o Gabigol continua tendo o nome gritado pela torcida. Hoje, no início do segundo tempo, o momento em que o Flamengo não estava tão bem na partida assim, a torcida gritou o nome do Gabigol, ele foi para o aquecimento, ali no meio do segundo tempo ele entrou em campo e mais uma vez foi muito festejado e aplaudido pela torcida e não teve tanta chance assim. Teve só um cruzamento no finzinho que ele deixou a bola passar, a bola acabou ficando com o Carlinhos, que é outro jogador da posição, e o Carlinhos perdeu o gol, mas o Gabigol, mesmo em meio a essa indefinição, e é um adeus iminente ao Flamengo, parece ser mesmo esses últimos meses de clube, continua sendo muito querido pela torcida, afinal de contas, a história que ele construiu pelo clube, como ele mesmo já postou nas redes sociais, não vai se apagar, né, craque Neto? Ô Igor, obrigado pela sua participação, vai na zona mista que você volta aqui com a gente aqui no apito final, tá bom, filho? Pode deixar, tô de olho aqui. Beleza, então. Vamos fazer Bibiscore aqui pra... Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nós vimos aí que Neto opinou aí junto com os comentaristas sobre essa vitória do Flamengo, né? Frente ao Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, né? Apesar de o Flamengo não estar tendo umas partidas que agrade tanto ao torcedor, mas os pontos estão vindo, né? Então isso é muito importante, porque o que conta no final da história é os títulos. Então não adianta se você joga bem, mas não marcou a história, né? Então a torcida está um pouco estressada, né? Mas tem que ficar feliz porque o time está conseguindo os pontos importantes para o Flamengo. Vimos aí que Neto aí falou que o Flamengo agora tem chance, grande chance de ser campeão do Brasileirão. Lembrando, o Flamengo já é líder do Brasileirão com um jogo a menos, né? A gente vai enfrentar agora o Internacional nesse jogo a menos, mas o Flamengo agora está numa chance aí de poder, né, desse segundo turno agora competir de igual para igual aí, né? Mas claro, na vantagem, né, do elenco e também, né, desse saldo de pontuação aí no segundo turno e vencer esse Brasileirão, visto que o Palmeiras perdeu por Vitória, né, e está a 4 pontos atrás do Flamengo, e ainda tem um jogo a menos o Flamengo, então o Flamengo aí tem chance de colocar muito mais distância à frente do Palmeiras e colocar também 3 pontos à frente do Botafogo, né, se vencer o jogo que está faltando. Então o Flamengo tem tudo aí para poder competir aí nesse Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Lembrando, o Flamengo hoje foi com um time um pouco misto, né, visando a Copa do Brasil, da mesma forma que o Palmeiras foi, né, visando a Copa do Brasil para enfrentar o Flamengo. Só que o Palmeiras perdeu em casa por Vitória por 2-0, né, foi um vexame aí e o Abel ficou bastante revoltado. Já o Flamengo venceu, né, não foi aquele grande jogos, né, mas entre os últimos jogos, esse já foi o melhor, né? Jogou melhor, mesmo com um time misto, né? O Flamengo venceu aí, né? E a torcida ficou muito feliz. Mas e aí, qual a sua opinião, torcedor? Deixe pra gente aqui sua opinião, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.